A gente tem agora uma publicação de Donald Trump na Truth Social, a rede social do presidente norte-americano. Ele escreveu o seguinte: o animal que atirou a 2 guardas da Guarda Nacional, com 2 deles estando criticamente feridos e agora em hospitais separados, também foi severamente ferido, mas ainda assim vai pagar um preço muito caro. Deus abençoe a nossa grande Guarda Nacional, todas as nossas Forças Armadas e Forças de Segurança. Essas são realmente grandes pessoas. Eu, como presidente dos Estados Unidos, e todos nós associados ao escritório da presidência, ligados à presidência, estamos com vocês. Essa é a publicação de Donald Trump, chamando o atirador de animal, afirmando que os 2 guardas estão em estado crítico em hospitais diferentes e que a pessoa que atirou também está gravemente ferida, mas que vai pagar um preço caro por essa ação. Os Estados Unidos têm uma política de armas um pouco frágil, né, Evandro? As pessoas têm acesso à arma flexível. As pessoas têm acesso à arma com muita facilidade. Há alguns meses, em Nova York, houve um caso muito grave de um cidadão que saiu da costa oeste dos Estados Unidos. Ele atravessa o país com uma metralhadora no carro, vai até Nova York, no prédio onde é a sede da NFL, a Liga de Futebol Americano, onde havia inclusive um escritório ligado a Donald Trump. Ele sobe nesse prédio armado e atira contra várias pessoas antes de tirar a própria vida. Esse caso deixou inclusive um policial morto lá em Nova York. Isso há poucos meses, há cerca de 4, 5 meses. Foi já nesse segundo semestre, agora eu não lembro com exatidão a data, mas é só para a gente ter aqui uma ideia de como esses casos nos Estados Unidos são relativamente comuns. Nesse caso específico que eu estou mencionando, o atirador mencionava lesões que ele tinha no cérebro por conta do futebol americano, que ele jogava ainda na escola, no ensino médio nos Estados Unidos, e aí por isso ele queria a vingança da NFL, da Liga de Futebol Americano, e foi atrás do prédio, do escritório da Liga para realizar um ataque a tiros. Então por isso é bom a gente ter cautela nesse momento para não dizer que é exatamente um ataque político, porque pode muito bem ter sido apenas um lunático, vamos dizer assim, né? Pode ter sido qualquer pessoa, porque de fato há uma flexibilização muito grande na política de armamento dos Estados Unidos, armamento pessoal, e as pessoas carregam armas para quase todos os lados. E olha o que vai acontecer. A gente observa nos Estados Unidos uma campanha de vários democratas indo à TV dizendo: não cumpram, vocês policiais, né, vocês do Exército, enfim, não cumpram ordens ilegais do presidente da República. Ele está sendo investigado pelo FBI. E isso passa pelo uso da Guarda Nacional, justamente em cidades, porque há esse questionamento se ele deveria ou não acionar a Guarda Nacional. Então, provavelmente, o que ocorreu, este ataque, vai inflamar este debate e vai provavelmente intensificar as investigações do FBI em cima desses membros do Partido Democrata. Eu vou pedir para a nossa equipe também deixar o Eliseu Caetano conectado ou me avisar se ele estiver disponível para falar conosco, para trazer mais informações de lá também. O Eliseu que está acompanhando. Então, assim que ele estiver pronto, vocês me avisem para a gente bater um papo com ele. Zé Maria Trindade, quero te ouvir também sobre essa situação que chegou assim, de bate-pronto aqui no nosso 3 em 1, e a gente está caminhando de mãos dadas com a notícia. Pois é. Olha, não sei se é exatamente o caso, mas recentemente Donald Trump comparou a segurança de Washington com Brasília. Ontem eu conversava com o secretário de Segurança Pública daqui do Distrito Federal e ele comentando uma influencer alemã que veio aqui, foi numa periferia, né, uma cidade satélite, e andava com o celular e dizendo que por aqui, se puder, era o único lugar do Brasil que andava com o celular em riste e não tinha problema e tal. E aí ele me fazendo comparação de que realmente o Washington passa por um momento de alta criminalidade. E daí a necessidade de Donald Trump aplicar a Força Nacional e cuidados especiais. Qual é o critério exatamente? Isso aí é um problema de segurança. Não interessa que seja qual o objetivo ou qual seja a reação. É um problema de segurança. Tanto é sem risco de vida e agora o problema perigo, mas não risco de vida. Mas, de qualquer maneira, é preciso, e os Estados Unidos dão uma lição ao mundo sobre isso, de não conviver e não tolerar o crime.
porque ele cresce, ele é como uma árvore. Quando é pequena a árvore, você arranca com os dedos. Quando a árvore cresce, nenhum caminhão consegue arrancar. Então, esse critério norte-americano de lidar com o crime sem tolerância é que permite a segurança lá, de maneira geral, ser muito melhor e um dos países mais seguros do mundo. Apesar, evidentemente, de ataques terroristas que não tem a ver com a criminalidade do dia a dia, mas tudo indica de que, se houver a possibilidade e o desleixo de deixar facções criminosas, grupos, gangues se organizarem, elas aterrorizam uma cidade, dominam áreas e transformam em adversários e em inimigos dentro do próprio país. É uma nova forma de invasão. Então, isso aí me parece muito, não há certeza, mas me parece muito um problema de segurança em Washington. Fala, Fabrício. A gente segue acompanhando. Eu recebi aqui uma informação agora há pouco de que voos que tinham como destino o aeroporto internacional Ronald Reagan, que fica em Washington, um dos aeroportos que atende a capital norte-americana, houve uma paralisação nas operações do aeroporto, tanto para pousos quanto decolagens. Isso foi confirmado, foi um alerta feito pela FAA, a agência nacional, seria o equivalente à Agência Nacional de Aviação Civil dos Estados Unidos, que até o momento não se pronunciou sobre o caso, mas que confirma que esse alerta foi dado para o aeroporto Ronald Reagan lá nos Estados Unidos, lá em Washington, e nesse momento os voos estão suspensos, tanto os pousos quanto as decolagens. Os aviões que iam para o aeroporto Ronald Reagan estão inclusive ali circulando o espaço aéreo de Washington, aguardando autorização para pouso. Não se sabe exatamente porquê, se há uma ligação, mas aparentemente a cidade toda está em estado de alerta neste momento. A gente aguarda também essa manifestação da FAA para confirmar o motivo dessa paralisação, se é uma questão de segurança. Esse aeroporto, Ronald Reagan, onde inclusive aconteceu um acidente muito grave no começo desse ano, que foi um avião da Delta, se não me falha a memória, que bateu com um helicóptero enquanto ele estava prestes a pousar a metros, a menos de 1 quilômetro da pista, e acabou caindo ali, inclusive, no rio que passa ao redor do aeroporto. Não é um aeroporto internacional, é um aeroporto regional, melhor dizendo, aeroporto nacional dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Mas há, nesse momento, a paralisação das operações no aeroporto, enquanto a cidade tenta entender exatamente o que aconteceu. E a gente segue, claro, aguardando as atualizações envolvendo os guardas que foram feridos nesse ataque a tiros. A gente não sabe aonde exatamente que eles foram feridos, qual parte do corpo que eles acabaram sendo acertados. O fato é que eles andam com colete à prova de balas, Então, ou o colete não funcionou, ou eles foram atingidos em alguma região que não é coberta pelos coletes, e também não sabemos em que região o atirador foi ferido também. O que a gente sabe é que eles foram levados, os 3, para hospitais, embora a polícia de Washington diga que o atirador está sob custódia, que o atirador foi detido, mas ele foi encaminhado para um hospital também, até porque as autoridades precisam questionar essa pessoa, para saber exatamente o que aconteceu. Então, primeiro, salva a vida, vamos dizer assim, e aí depois vai haver esse questionamento, esse inquérito policial para entender exatamente o que aconteceu lá em Washington. Olangani, e o histórico de ataques bastante violentos nos Estados Unidos, sejam ataques terroristas ou ataques que acontecem muitas vezes em colégios, em locais públicos, ou o assassinato do próprio Charlie Kirk, que chamou bastante atenção porque ele estava fazendo uma exposição no meio de uma plateia numa universidade, de repente toma um tiro na cabeça, naquela cena lamentável que chamou a atenção de todo mundo. O quanto isso agora faz com que os Estados Unidos mobilizem ainda mais a questão da segurança pública, principalmente quando esse tema passa a se tornar, digamos, o carro-chefe de Donald Trump para uma população que até determinado momento se acostumou a ter uma tranquilidade maior e que, de repente, vê as cidades invadidas novamente pela violência, que gera também uma série de outras consequências que acaba com, digamos, a qualidade de vida de qualquer cidadão. Olha só, Evandro,
Assim como aqui, né, a segurança pública sendo o tema relevante para 2026, e aliás atualmente, lá nos Estados Unidos a segurança pública interna, né, embora os índices de criminalidade, evidentemente, os Estados Unidos são muito menores do que o Brasil, deve ganhar um protagonismo muito grande, sim, porque veja, o Fabrício ele foi elencando aqui, né, os ataques que ocorreram contra o Donald Trump. Se eu não me engano, foram 3 tentativas de homicídio em menos de 2 anos. Depois você teve o Charlie Kirk e agora esse assassinato, entre outros que ocorreram. Então, evidentemente que isso gera uma situação de pânico, gera uma situação muito grande de insegurança. O Trump, isso deve trazer um efeito na sua popularidade, que não estava tão boa, mas algo assim, na sede, né, em Washington, atingindo a Guarda Nacional, é claro que gera uma comoção e o Trump deve emplacar aí medidas restritivas de segurança e eu também digo de imigração. Ô Gani, e acabou que você falou a palavra assassinato, mas isso ainda não aconteceu, não há ainda essa identificação. Não, tudo bem, a gente percebeu que foi no modo de falar ali, mas por enquanto há as vítimas do tiroteio, mas essas pessoas foram, como a gente mencionou para vocês, encaminhadas para hospitais ali da região, e embora eles tenham dito que a situação é grave no caso dos integrantes da Força ou da Guarda Nacional, ainda não há confirmação de mortes provocadas por esse ataque que ocorreu a apenas uma quadra ali da Casa Branca. Então, por enquanto, há o tiroteio, mas ainda sem mortes ou vítimas que, de fato, não teriam sobrevivido às balas, ao tiroteio que aconteceu ali naquela área. Fabrício. A impressão que passa pela imagem que a gente recebeu é que os 2 guardas nacional foram retirados ainda com vidas, embora gravemente feridos. Havia um sangramento muito grande ali no local. Até umas imagens já começaram a ser divulgadas, obviamente que não dá para você compartilhar, exatamente. Mas assim, nas agências internacionais a gente vê algumas imagens deles sendo resgatados e a impressão que dá é que a situação foi de fato bastante grave, né? Exatamente. A gente recebeu agora há pouco, neste exato momento, melhor dizendo, uma confirmação do governador da Virgínia Ocidental, Patrick Morrisey, que é do Partido Republicano, afirmando que os 2 guardas nacionais feridos neste caso são do estado da Virgínia Ocidental. A Guarda Nacional recruta membros de todos os estados e aí eles são deslocados para vários pontos do país conforme a designação do presidente. E em relação ao aeroporto que eu mencionei aqui, a paralisação no aeroporto Ronald Reagan, que é muito próximo do centro de Washington, a confirmação que a gente tem aqui também do porta-voz Rob England, que é da Autoridade Metropolitana de Washington para aeroportos, afirmando que a paralisação foi de fato ordenada por conta da presença dos agentes de segurança no centro da cidade. Esse deslocamento, então, que foi feito, acabou fazendo com que o aeroporto cancelasse, pelo menos temporariamente, os pousos e decolagens para garantir que toda a segurança esteja focada neste momento no centro da cidade. O Alan destacou a questão do presidente Donald Trump e, sem sombra de dúvidas, independentemente do que acontecer aqui em relação a este caso específico, da motivação do crime, do número total de vítimas, quando a gente souber qual é o estado de saúde concreto, né, dos agentes, se eles vão sobreviver ou não, certamente vai levantar um questionamento envolvendo a atuação da Guarda Nacional, porque o próprio presidente Donald Trump dizia, agora Washington, com a presença da Guarda, é a cidade mais segura do mundo. É óbvio que o debate político vai dominar, né? Exatamente. Então, a questão da segurança pública, ela acaba ficando muito influenciada por conta de casos como esse. O presidente Donald Trump e seus apoiadores têm, nos últimos meses, já há bastante tempo, melhor dizendo, atribuído a onda de violência nos Estados Unidos à imigração ilegal. De novo, a gente não sabe nem mesmo a identidade do autor desses disparos, então não dá nem para entrar nessa seara nesse momento. Mas que segurança pública, de fato, é um tema sempre muito forte, que esquenta bastante o debate político, isso não há a menor dúvida. A gente vê isso acontecer nos Estados Unidos, né? O presidente Donald Trump, como eu já falei aqui, enviou a Guarda Nacional para 5 grandes cidades americanas neste ano. A gente está falando de Washington, Portland, Los Angeles, Chicago e Memphis, e são cidades espalhadas
por diferentes estados dos Estados Unidos, todas cidades grandes. Memphis é no Tennessee, Chicago em Illinois, Portland fica no estado de Oregon e Los Angeles na Califórnia. Washington é o Distrito Federal dos Estados Unidos. Mas o debate da segurança pública está sempre muito forte. É um debate que geralmente acaba sendo tomado pelo populismo, muitas vezes, né? A gente está acostumado a ver isso. A gente viu, por exemplo, as eleições no Chile, o primeiro turno das eleições presidenciais, há 2 semanas, marcado pela segurança pública. No Brasil, o debate da segurança pública, então, nem se fale, né? Todo dia a gente está falando sobre isso aqui na Jovem Pan, por exemplo. E em todo mundo, nos Estados Unidos, não é diferente. Agora, o presidente havia garantido, dado a sua palavra, afirmando que a presença da Guarda Nacional tornou Washington a cidade mais segura do país, do mundo. Obviamente que aconteceu alguma falha, né? Também, obviamente, não tem como você prevenir uma pessoa de andar armada nos Estados Unidos. Se a legislação local permite, ela anda armada, né? Não tem como saber. Você não vai fazer ali uma revista a cada cidadão que anda na rua, obviamente, né? Mas que é um caso grave, isso sem sombras de dúvidas é. 5h51, quem nos acompanha pela rádio, aquele último intervalo no 3 em 1, já espero vocês com mais informações dessa cobertura especial nos Estados Unidos. Nas outras plataformas seguimos e eu quero trazer agora a publicação que foi feita por Donald Trump, traduzida. O animal que atirou nos 2 membros da Guarda Nacional, ambos gravemente feridos e agora internados em hospitais diferentes, também está gravemente ferido. Mas independentemente disso, pagará um preço muito alto. Deus abençoe nossa grande Guarda Nacional e todos os nossos militares e policiais. Essas são pessoas verdadeiramente extraordinárias. Eu, como presidente dos Estados Unidos e todos os associados à presidência, estamos com vocês. Foi a publicação de Donald Trump logo depois de ser comunicado pelas forças de segurança ali, pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Quem também está conosco nessa cobertura é o Eliseu Caetano, falando diretamente daquele país. Fala, Eliseu, quais são suas informações agora? Oi, Evandro, muito boa tarde novamente para você, para o Fabrício e para todos que acompanham o 3 em 1 nessa programação especial aqui na Jovem Pan News de Breaking News. Depois desse tiroteio que aconteceu por volta das 3 horas da tarde pelo horário local aqui da costa leste dos Estados Unidos, um ground stop, como o Fabrício estava falando aí, uma parada de operações dos pousos e decolagens foi estipulada para o aeroporto internacional Ronald Reagan, que fica bem próximo à Casa Branca, algo em torno de 2 quilômetros apenas. Isso implica, Cine, que voos foram suspensos momentaneamente e agora atrasos são esperados. Ainda não há uma confirmação pública de cancelamentos permanentes, mas essa situação deve reverberar em outros aeroportos do país. Amanhã, quinta-feira, é dia de ação de graças nos Estados Unidos, feriado nacional. Por conta disso, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, está aqui no sul da Flórida, na casa dele em Mar-a-Lago. Os outros políticos, congressistas, senadores, boa parte também já voaram para os seus estados de origem, e essa situação deve fazer com que os aeroportos que já ficam lotados nessa época do ano fiquem mais cheios ainda. As operações nos aeroportos, portanto, só devem retomar a normalidade depois que toda a área for escaneada pela polícia lá em Washington, D.C. e quando, obviamente, as autoridades considerarem, então, o local seguro. De qualquer forma, passageiros, né, pessoas que forem acompanhar, que for viajar de Washington, precisam ficar atentos aí às informações divulgadas pelas autoridades e também pelas companhias aéreas. Muitos brasileiros, Evandro, moram nessa região do país, não necessariamente na capital americana, Washington, D.C., mas aos arredores, como, por exemplo, no estado da Virgínia, no estado de Maryland. O estado de Maryland fica a coisa de 30 a 35 minutos, no máximo, ali da Casa Branca, e concentra uma grande quantidade de brasileiros, imigrantes, trabalhadores. Portanto, a gente tem a informação de que muitos brasileiros estavam ali naquela região também no momento do ataque. Com relação ao trânsito, nesse momento na cidade de D.C., várias ruas ao entorno da área do incidente foram fechadas.
fechadas. A região central da capital americana, próxima ali da Casa Branca, densamente, como eu disse, usada por trabalhadores, por turistas, passou por esse lockdown e está, nesse momento, contando com uma forte presença policial, o que com certeza alterou aí o fluxo habitual, né, de pedestres, carros e transportes públicos. A estação mais próxima do metrô da Casa Branca, a Farragut West Metro Station, que inclusive quem nos acompanha em vídeo, pelo digital e pela televisão, consegue acompanhar e identificar ali o nome Farragut ou Farragut, está ali nesse momento também interditada, o que sugere que diversas linhas de trens e de metrô também possam ter sido afetadas, suspensas ou até mesmo canalizadas para rotas alternativas. Edifícios próximos, sim, inclusive escritórios, viu? Possivelmente de embaixadas, instituições governamentais de diversos países do mundo foram colocados em lockdown também.